Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de História e nós vamos agora iniciar a unidade 2, que fala sobre o início do comércio. E hoje, em História, nós vamos estudar sobre as primeiras trocas comerciais. Preste bastante atenção, esse assunto se encontra na página 44 do livro de História. Você vai abrir o livro na página 44 e vai acompanhar, você pode abrir e acompanhar a leitura dos textos e as ilustrações conforme que eu vou fazer aqui agora. E posteriormente você poder resolver todas as atividades, ok? Então, iniciando com a origem do comércio. Hoje, quando precisamos ou desejamos comprar algo, podemos ir às feiras, supermercados, lojas, shoppings ou até mesmo utilizar lojas virtuais. Para pagar um produto, podemos usar dinheiro, cheque ou cartão. A maneira como as trocas comerciais são feitas, no entanto, passou por várias mudanças ao longo do tempo, desde aquele período em que as pessoas trocavam algo simples, enquanto ele necessitava de algo, ele trocava por esse produto com alguém que tinha aquele produto e assim eles supriam as necessidades. Hoje está totalmente diferente. O que acontece? Nós hoje, para comprarmos, para adquirirmos o produto, precisamos ter o chamado dinheiro. E com esse chamado dinheiro, nós podemos então adquirir esse produto tanto através de lojas físicas, eu vou no comércio, na rua, no bairro, em qualquer local, e ali eu compro aquilo que necessito, ou eu posso fazer essa compra através da internet, que são as chamadas lojas virtuais. Há mais de 6.000 anos, os primeiros grupos familiares que conviviam entre si praticavam agricultura de subsistência. O que é isso? Eles cultivavam apenas os alimentos necessários para o seu sustento. Assim como o cultivo agrícola, a criação de animais também era apenas para garantir a sobrevivência do grupo, produzindo alimento, lã e couro. Vamos então em frente. Vocês observam aí nessas duas imagens, a primeira, logo acima, um pilão utilizado para moer alimentos no Neolítico. Esse pilão foi encontrado no Níger. Enquanto que embaixo nós temos um pote de cerâmica utilizado para guardar grãos, isso também do Neolítico. Esse pote foi encontrado em Israel. Bom, vamos então para frente. À medida que as tecnologias agrícolas se aperfeiçoaram, a produção aumentou, gerando mais aumento que o necessário. Esse excedente passou a ser trocado entre os diferentes grupos familiares. Agora nós vamos para as trocas diretas. O que são trocas diretas? Nesse período, faziam-se trocas diretas entre produtos. Isso significa que um grupo familiar que produzia mais cereais do que era capaz de consumir podia trocá-los antes que se estragassem com outro grupo que tivesse muitos animais, por exemplo. E as próprias mercadorias eram usadas como moeda e nem sempre havia diferença de valor entre elas. Essas trocas evitavam desperdício e aumentavam a diversidade alimentar de cada família. Nesse período, as famílias adquiriam aquilo que estavam necessitando através da troca. Por exemplo, alguém tinha couro, era caçador e certamente tinha bastante couro em casa, mais do que necessitava. Mas como ele era caçador, então ele não tinha tempo para frutas, para coletar frutas, para cultivar. Então o que acontece? Ele poderia trocar o couro por frutas.
e assim acontecia o suprimento das necessidades dele através das trocas. O que um tinha um produto, outro tinha outro, e assim eles faziam a troca e todos ficavam abastecidos com suas necessidades. Vamos em frente então, próximo assunto. Agora vocês vão abrir o livro lá na página 46, onde nós vamos agora abordar sobre novas relações e produtos, ok? Então, vamos lá. A maior oferta de alimentos possibilitou a melhoria das condições de vida e de alimentação dos grupos humanos, que se tornaram cada vez mais numerosos. O aumento das trocas favoreceu também o surgimento de uma produção agrícola voltada para o comércio. Nesse período, ferramentas, utensílios de cerâmicas e vestimentas passaram a ser produzidos com o objetivo de troca. Nos grupos maiores, cada membro da família ficava responsável por uma tarefa. Assim teve início a especialização do trabalho. Enquanto alguns trabalhavam nas plantações, outros se dedicavam a produzir tecidos ou a cuidar dos animais. Veja do lado aí uma foice de pedra polida e um vaso de argila. Isso daí foram fabricados lá no Neolítico e foram encontrados na Espanha. Ou seja, eles já produziam, já fabricavam ferramentas, fabricavam algo para serem trocados. Nesse caso aí, já se deu início a novas relações na troca dos produtos. Ok? Para frente. Então agora nós vamos abordar um pouco sobre trocas e valores. Preste bem atenção. Aos poucos os grupos passaram a estabelecer valores diferentes para cada tipo de produto, conforme o tempo necessário para produzi-los. Se uma atividade, no caso, de um produto necessitava de certa quantidade de tempo de trabalho, cada um deles teria um valor específico. Por exemplo, um agricultor arava, semeava e irrigava a terra e depois de alguns meses colheu o cereal. Um artesão levava semanas para lavar, cortar e costurar o couro do animal para fazer um par de sapatos. Um caçador, por sua vez, poderia abater várias aves para consumo em um único dia. Mas ainda assim ele precisava esperar a época do ano adequada para caçar. E de acordo com essas ideias de igualdade ou equivalência entre diferentes produtos, um caçador precisava oferecer 3 aves para receber em troca um fardo de trigo, por exemplo. Já que ele não produzia o trigo, ele caçava, então ele já trocava as aves, a sua caça, por trigo. 4 cestos de peixes poderia corresponder a um par de sapatos feitos pela artesã, mas ainda havia troca direta de um produto por outro. O que vocês podem ver aqui abaixo, coloquei aí, a primeira imagem à esquerda, é um cesto feito de fibra vegetal de cerca de 5.000 anos atrás, encontrado em uma caverna lá na Espanha. Enquanto do lado direito é um sapato feito de couro de vaca de cerca de 5.500 anos atrás. Tá? Então, a partir daí, eles começaram a ter valores comerciais dos produtos então que eles fabricavam. Eles não trocavam simplesmente um produto por outro, sem levar em conta o valor daquele produto.